Meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus esteja dentro do vosso coração. É, tem uma parte na palavra, nas Escrituras Sagradas, mais especificamente no livro de Romanos, capítulo 10, e que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu li num outro lugar, foi ontem, que se a fé vem por ouvir a palavra, alguém considerou, né? Se a fé vem por ouvir a palavra, a ausência dela é por não ouvir, ou seja, aquele que não está ouvindo a palavra de Deus faz com que a fé vá-se embora. Porque um é oposto ao outro. Quando você ouve a palavra, vem a fé. E quando você não ouve, você afasta a fé. Pelo que está dizendo aqui no livro de Romanos, capítulo 10, nós precisamos ouvir a palavra o tempo todo. Eu sei disso, meu irmão, minha irmã. Inclusive é isso que eu me proponho a fazer aqui neste canal. É falar sobre a palavra. Tem uma outra versão da Bíblia que fala que a palavra vem, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Cristo é a palavra de Deus, né, meus irmãos, minhas irmãs? Cristo teve essa missão aqui na Terra, de ser o Verbo encarnado, trazendo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, a palavra de Cristo, tem que estar acima de qualquer profeta, de qualquer apóstolo, de qualquer nome que está na Bíblia, né? Mas, e aos Romanos está dizendo isso. Mas também, meu irmão, minha irmã, logo a seguir, no versículo 18, diz assim: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e a sua palavra até aos confins do mundo. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu ouvi dentro da congregação que quando a palavra chegasse até o último lugar do mundo, então que Jesus viria. Então era preciso levar a congregação em todos os países, porque quando chegasse lá, isso era só uma adulteração da palavra para poder, legislando em causa própria, né, em benefício próprio. Não, nós temos que botar a igreja em todo mundo, como se a palavra ainda não tivesse chegado. E todas as outras igrejas também, elas queriam dizer que tinha essa missão de enviar a palavra por todo mundo. Mas não é interessante, meu irmão, minha irmã? Aqui no livro de Romanos, Paulo dizia exatamente isso, que a palavra já tinha chegado. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, em mente, são os líderes religiosos? Quem está mentindo? Ou são as escrituras? A quem você vai preferir dar ouvido? Eu sei que durante muito tempo as pessoas estão acostumadas a dar ouvido aos líderes religiosos. Na verdade, meu irmão, minha irmã, existe, quer você queira, quer você não queira, existe uma agenda sendo colocada em prática, a nova ordem mundial. E tudo vem acontecendo. E um das
dos critérios que eles estabeleceram para cumprir essa agenda, né, foi dominar as igrejas, é criar algum tipo de doutrina, algum tipo de fé desvirtuada. E eu vou dizer, meu irmão, minha irmã, o que mais essas igrejas criaram foram doutrinas desvirtuadas da verdade. Pois então, meu irmão, minha irmã, hoje eu te chamei atenção para o versículo 18 do livro aos Romanos, capítulo 10, onde diz claramente aqui que a palavra já chegou aonde ela devia chegar. E aí eu digo para vocês, em outro vídeo eu disse que Cristo já veio e está vindo para todos que estão adentrando no reino dos céus. E que o reino dos céus é uma arca espiritual que ainda está aberta para nos receber. Mas nós estamos travando uma guerra horrível, horrível. A cada dia, uma guerra. E já disse também no outro vídeo que nós estamos passando pela grande tribulação. Já está acontecendo. E tem gente esperando que ainda venha essa grande tribulação. Então, meu irmão, minha irmã, não querendo me furtar, porque o vídeo anterior eu coloquei aí um detalhe interessante, um assunto interessante, que já é uma dos tentáculos dessa nova ordem mundial, que é a questão da ideologia de gênero. Está no vídeo anterior, onde eu coloco assim: meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu trabalhei aqui num vídeo, eu estava assistindo um vídeo ontem, uma entrevista de um outro canal com um professor. E o que esse professor estava falando é exatamente, ele está estudando já há muito tempo, está verificando o modus operandi, como que essa nova ordem mundial está se estabelecendo no mundo. E eu separei parte dessa entrevista para colocar aqui para os meus irmãos e irmãs, para vocês entenderem o que está acontecendo. Alguns já sabem do que está acontecendo, alguns já sabem parte. Mas esse professor colocou com tanta propriedade a forma como está acontecendo, eu precisava colocar aqui para meus irmãos e irmãs. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço, preste muito atenção, assista todo esse vídeo. E, se possível, se vocês entenderem e gostarem, se inscreva no canal desse professor, que ele tem coisas interessantes. Eu sei que nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em espírito e verdade, lutando contra as potestades, né? Nos lugares celestiais. Nós estamos travando guerra. Mas uma forma de travar guerra é você ser consciente do que está acontecendo ao seu redor. Nós estamos em espírito, mas também estamos na carne. Já diz as Escrituras. Cuidado, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos conscientizar, vamos enxergar. Porque na falta de entendimento, de conhecimento, as pessoas vão fazendo coisas que elas não estão preparadas. Quer dizer, que elas não deveriam estar fazendo, porque elas não estão preparadas, elas não têm conhecimento das artimanhas daquilo que nós estamos enfrentando hoje, já hoje. Então, meu irmão, minha irmã, considere se inscrever lá no canal desse professor. Vou deixar o link aqui na descrição. E quem não é inscrito no nosso canal também, considere se inscrever. Mas eu vos deixo agora com os relatos, muitos, assim, é resultado de estudos. Não é opinião, não, é resultado de estudos desse professor. E todos fiquem na santa e gloriosa paz de Deus. Amém. Eu não tenho muito como afirmar nada, né? Mas algumas coisas a gente já pode deduzir, né? Nós estamos entrando num mundo com menos liberdade de expressão. Acho que cada dia isso fica mais claro, né?
que quando você é punido, seja judicialmente, seja por linchamentos, né? A palavra melhor é linchamento mesmo, né? Porque é sempre um ato também de covardia, né? Então, de covardia e irracionalidade, né? É igual um linchamento, né? A maioria das vezes basta uma fagulha, né? E a gente tá vendo isso. Então, é meio nítido que isso é uma evidência da diminuição da liberdade de expressão. Porque além dessas duas características, né, o medo judicial de ser processado, que virou uma judicialização do discurso público, né? E por outro lado tem esse medo aí social, né? Que é uma coisa, falo, não quero esse conflito aí toda hora, né? Você tá lá na sua rede social, onde você conversa com os seus amigos, tudo, de repente um monte de gente xingando, né? Virou um negócio meio animalesco até, né? O que isso acarreta, no meu entender, que é o pior? A gente começa a patrulhar a própria linguagem. Vai empobrecendo a descrição da realidade. Quando você começa a descrever a realidade sem poder usar determinadas palavras ou expressões, o que vai acontecer? Você vai acabar descrevendo um hipopótamo e um elefante da mesma maneira. Se a gente analisa o que era a internet quando começou, algo anárquico, né? Sem nenhum controle. E hoje, devido à onipresença das redes sociais, é totalmente controlada. Só se publica ou só tem visibilidade aquilo que interessa a determinado pensamento. Então nós estamos caminhando para menos liberdade de expressão. Primeiro passo. E isso leva ao quê? O emburrecimento generalizado. Porque a inteligência é a capacidade de apreender a realidade, a verdade, né? E quando você começa a colocar esse monte de filtro, um monte de distorções na linguagem para descrever o que você está vendo, o que vai acabar acontecendo? Você vai empobrecer a tua interpretação da realidade. E isso vai fazer o quê? Vai te fazer mais burro. Olha, eu acredito que existe uma intenção deliberada de tornar homogêneo mentalidades, conhecimentos, comportamentos, ideias, a fim de facilitar o controle sobre todos. Então, quando você quer padronizar, por exemplo, inteligência, o que você tem que fazer? Você tem que rebaixar de todos. Você vai ter que rebaixar de todos para que o mais baixo consiga compreender o conteúdo geral que você está transmitindo. Isso, para abrir um parênteses, está sendo feito pelo Pacto Global pela Educação, que é uma padronização de conteúdo e método pedagógico que está sendo discutido sem a gente saber. Dezenas de grupos de trabalho estão discutindo isso, que é uma forma de padronizar. Isso vai fazer o quê? Vai esmagar tradições regionais, vai impossibilitar reconhecer a própria história cultural de cada povo. Ou seja, vai transformar tudo num bloco sintético. E isso, no meu entender, vai levar ao emburrecimento, ao rebaixamento das capacidades cognitivas generalizado. A ideia que está sendo desenvolvida, aí, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, por meio da Unesco, né? E essas milhares de ONGs e de institutos coligados, é uma espécie de divisão de castas. Você coloca como princípio fundador da educação a especialização profissional.
Então você vai especializar cada vez mais o profissional. Na sua área de trabalho, ele vai produzir cada vez melhor. No entanto, ele vai vai renegar a sua condição humana, porque ele vai abandonar todas as outras coisas. Então tem um livro do Joel Spring que se chama Como as Corporações estão usando as escolas para moldar o homem do futuro, algo assim. Não lembro agora o nome correto, é um nome longo. É exatamente isso. As grandes corporações, que são ligadas a grandes dinastias de bilionários, que são as grandes influências por meio das suas fundações nesses organismos internacionais, querem produzir o funcionário padrão, perfeito, que cumpra o seu trabalho com perfeição, com lealdade, obediência e competência, sem, no entanto, usar sua inteligência para discutir qualquer outra coisa. É uma espécie de golem, né? Aquele massa amorfa que você joga um feitiço nele, o feitiço aí seria educação, para que ele passe a trabalhar para você do jeito que você quer. Eu fiz até uma live falando sobre isso, Em Busca do Golem, acho que faz uns 2 anos, porque é isso que eles estão formando na educação. Por um lado, um militante desinformado e arrogante. Então, ele é o sujeito mais facilmente manipulável. Ele já tem embutido nele essa energia subversiva de rebeldia. É só você direcionar essa rebeldia dele para o lado certo. E é o que a educação tem feito, né? Então, outra questão que eu ponho aí, que eu acho que vai ter um emburrecimento, está acontecendo já, na verdade. Você vê, existem cerca de 30%, 40% dos universitários saem sem conseguir compreender mais do que 5 parágrafos. Entendeu? Um texto com mais de 5 parágrafos, ele já se complica, né? Tem faculdade de letras no Brasil. Um aluno meu me falou, a aluna minha me falou, e um aluno confirmou porque ele foi professor já. O Alexandre, um abraço para ele aí. Fez a faculdade de letras, ao todo, ela leu 7 livros durante todo o período da faculdade. Letras, entendeu? E essa pessoa depois vai dar carteirada nos outros. Olha, eu sou formado em letras, entendeu? E vai ganhar espaço. Então mostra, tá se construindo essa fraude intelectual que vai tornar o quê? Vai tornar ainda mais desastrosa, porque essa mulher daqui a pouco vai estar dando aula. Se é que já não está. Se é que já o aluno dela já não está dando aula também. Imagina a desgraça que vem por aí. Então, a educação vai se tornar cada vez mais doutrinadora, né? E menos educadora. Vai ter menos ensino, menos educação e mais doutrinação e preparação para o mercado de trabalho. Veja as propagandas de universidade hoje. Ninguém toca na palavra conhecimento, aperfeiçoamento, não. É só assim, ó, você vai arrumar um emprego. Venha fazer a faculdade aqui na Unisquina que você vai arrumar um emprego, cara. O que eu vejo hoje é que a tendência, olhando assim como se fosse um gráfico, é que isso ainda vai piorar. Porque se isso está acontecendo hoje nas universidades, concorda? Que estão sendo formados ali professores. E como você falou, em 20 anos, esses que estão entrando agora na escola, a maioria das pessoas no mundo não tem 20 anos de educação. A maioria no mundo inteiro não vai ter 20 anos de educação formal. Então imagina, daqui 20 anos, todo mundo aí já vai estar formado. Essa galera que está aprendendo só agenda identitária, né, ideologia de gênero, colocando uns contra os outros aí por meio de racismo, de homofobia, estão criando esse ambiente conflituoso na sociedade.
E essas pessoas que estão agora aí no primário, daqui 20 anos vão estar dando aula. Você muda um país. A prova de que uma geração na educação muda o país é a Coreia do Sul. Pesquisem a Coreia do Sul, que era na década de 70, no início, e o que virou já no final dos anos 80. Mas na época eles foram em alguns países, uma comitiva da Coreia do Sul, ver o que tinha de bom na educação de cada lugar. E eles vieram aqui no Brasil. E na época, a educação deles era pior que a nossa. Hoje eles já têm universidades entre as melhores do mundo e vejam o nível de tecnologia nacional da Coreia do Sul, né? Vejam que tem coisa lá que é desenvolvido lá, chip, as coisas mais tecnológicas, né? Acho que é o único país que tá, os 3 olhos puxados, né? Os 3 países que em área tecnológica não tem para ninguém, né? Hoje a China alcançou isso de novo, né? Seguindo o mesmo exemplo do Japão, né? Começou copiando os outros. Então, aí você vê que dá para mudar a educação em 10 anos, 20 anos. A verdade sempre aparece, né? Isso porque a verdade, a gente olhando, ela é a expressão da realidade, né? Então, uma hora ela aparece, uma hora se desvenda isso, né? Tira o véu, né? Se revela isso. Mas a gente não sabe quando. Uma hora ela aparece, mas não sei dizer. Eu não gosto dessa coisa de a história vai corrigir. Não, pode ser que durante uma época ela tenha uma opinião sobre um fato anterior e depois... A história é escrita pelos vencedores também, né? Exatamente. E aí, um dia esses perdedores voltarem ao poder, eles vão recontar a história de novo, né? Então, é muito... meio frágil isso, né? Mas o que eu acho, no plano transcendental, ela vai ser revelada, evidentemente. Eu não sei se a gente vai ver isso, porque eu acho que além de ser todo esse processo aí que você descreveu, além disso representar muito bem o que a gente conversou no começo, ou seja, um sinal claro de que a liberdade de expressão vai diminuir ao invés de aumentar, além disso, ela tem um potencial, essa crise tem um potencial de acelerar todas as outras pautas totalitárias. Todas elas, né? Veja, desde que apareceu esse problema aí, lá na China, desde que começou, quantas liberdades nós perdemos já? Comerciante perdeu liberdade de trabalhar, pessoas perderam a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestar sua fé, que essa é a maior invasão, né? Em alguns países, até invasão à propriedade. Teve gente no Canadá, por exemplo, que foram lá dentro pegar o cara, né? Na Austrália, teve coisas assim. Pessoas presas sem nenhuma lei que sustentasse isso, né? E com o aplauso da quase totalidade da grande mídia, de todo o establishment, né? De todos esses intelectuais orgânicos aí das universidades, que dão entrevista, quase 100%, né? Apoiando essa censura. Então, eu acho que começa já olhando pela liberdade de expressão. Já foi. A ideia de acostumar o povo a obedecer lei esdrúxula, né? Lei absurda. E isso é técnica de manipulação psicológica. Todas as seitas, se você pesquisar, elas têm um crescimento, o processo da seita
a vítima passa por um processo, melhor dizendo, que segue uma linha, assim, gradual. Mas, de vez em quando, tem alguns saltos nessa dependência da vítima, do guru, que são a obediência a leis absurdas. Porque, após obedecer a uma lei absurda, além de confirmar a lealdade desse servo aí do guru, ele ampliou a sua capacidade de obediência. Porque, olha, se você obedece, por exemplo, uma ordem, você entra no restaurante, sentado, você pode tirar a máscara, mas de pé não pode. Se você obedece uma lei dessa, você concorda que você vai obedecer uma lei, que o cara mudar uma lei aí sobre de como deve funcionar a sua vitrine? Vai ser muito mais fácil de você aceitar. Então, isso é um adestramento comportamental, né? Estão adestrando para que a gente se comporte da mesma maneira, né? Tem coisa mais absurda que aquela do aeroporto. Você tem que ficar na fila, para entrar no avião, você tem que ficar 2 metros da pessoa. Uns funcionários dando bronca, 2 metros. Aí entra no avião, você encosta na pessoa. Não tem professor, a menor noção de racionalidade. Então, mas você concorda que isso é uma tática de seita? Se o cara obedece isso daí, é igual aqueles gurus indianos que mandam o sujeito comer fezes de vaca. Passar fezes no cabelo e ficar dias no sol. Quem tem dúvida, veja um documentário que chama, acho que é A Religião da Serpente, a mostrar essas bizarrices que tem nesse mundo dos gurus. E essas bizarrices é o que fortalece a submissão. Deixa o cara mais submisso. E é isso que eles estão fazendo com a gente hoje. Então, prepare-se para um futuro com o povo mais adestrado, mais gado ainda do que está hoje. Porque ele já vai se acostumar. Quem tem animal sabe que a repetição do estímulo provoca uma resposta cada vez mais duradoura. Eles estão fazendo isso com a gente. Para quem pretende avançar uma nova ordem, né? Para quem pretende impor uma nova ordem, para quem tem essa agenda, o caos é interessante. Porque o caos serve para criar o desejo pela ordem. E aí você impõe uma ordem. Essa é uma estratégia que foi descrita, estratégia da subversão, descrita pelo Yuri Bezmenov, é um ex-agente soviético, que ele chamou de estratégia para subverter uma nação, né? E no caso aí a gente está vendo que está sendo usado a nível mundial. Então você cria desmoralização, desestabilização, crise e normalização. Então, por quê? Após a crise, você vai até mesmo ver o povo pedindo uma ordem, né? E aí ela pode ser imposta com mais força, né? O fascismo fez isso, o nazismo fez isso, o comunismo fez isso, né? Então é sempre a ideia de provocar o caos para acirrar o regime, né? Acirrar o sistema, melhor dizendo. Então, desde o início eu percebi que isso ia ser usado como forma do caos brotar a ordem. É orbo et caos, né? Que é o lema, né? A ordem que deriva do caos. É o lema disso, um monte de sociedade iniciática. É uma espécie de desejo pelo colapso. Eu dei o nome de uma live sobre esse assunto lá. Tem até uma influência religiosa nesse pensamento, tá? É complicado falar agora. Mas então, e isso, lá eu imaginei aquela crise do petróleo que estava acontecendo no começo ali, com a Bolsa de Valores despencando. Eu pensei nessa tempestade perfeita com aqueles dados que eu tinha na época.
Mas hoje a gente vê essa tempestade, que essa tempestade perfeita aconteceu ao longo dos últimos 2 anos, para quem deseja o caos, para quem deseja subverter a ordem das coisas, para depois impor uma nova ordem. É nesse sentido que eu uso essa expressão nos meus livros. Então, o que a gente viu aí é um evidente desenvolvimento desse processo, né? E dentro desses 25 meses aí, 24 meses, sei lá quantos meses já estamos nessa desgraça aí, a gente percebe, olhando para esse período recente, com aquela pergunta, cui bono, né? Quem se beneficia com isso? O que ganhou aí? Ganhamos mais liberdade ou menos liberdade? Ganhamos mais prosperidade ou menos prosperidade? Né? Quem lucrou com isso? Aí você vai ver, as grandes corporações aumentaram, explodiram suas participações de mercado. Alguns das dinastias dos bilionários aumentaram a sua fortuna em 40% em um ano. Então, imagina, já era ali, estava lá já entre os 10 caras mais ricos. Aí você aumenta 40% em um ano. Enquanto que a maioria da população empobreceu. Aumentou o poder dos burocratas sobre nós. Criou o hábito agora. Qualquer vereadorzinho aí, diante de um problema, vai achar que pode fechar comércio. Um vereador, nos últimos 2 anos, teve mais poder que um faraó do Egito na Antiguidade. Porque o faraó do Egito não conseguia ver o que as pessoas estavam conversando. A gente soube aí de gente pedindo para juiz quebrar sigilo bancário, sigilo do celular. Vocês viram na Europa? Quebraram o sigilo lá em Portugal dos celulares para mostrar se o cara estava quebrando o lockdown. Onde já se viu isso? Rastreamento, né? Rastreamento, né? E imagina o que deve ter de burocrata que fiscaliza a nossa vida sem a gente saber. Isso nem o faraó teve. Já imaginou na cabeça do faraó como ele ia achar bom ele saber o que todo mundo está conversando longe dele? O que nós estamos vendo hoje? Quando deleta, por exemplo, um vídeo do seu canal, ou quando impede uma pessoa de poder falar aqui nas redes sociais, é o mesmo que você voltar lá na Grécia Antiga e falar, não, você não vai poder falar na praça. Só vai poder falar dentro da sua casa. É que as pessoas se acostumaram com isso. Se acostumaram com esses absurdos. Você vê, eu fui tomar um café com um amigo e a gente parou o carro, aí a gente entrou sem a máscara. Mas logo que entra na padaria assim, já tem as mesas. E o cara falou, não, o funcionário falou, tem que pôr a máscara. Aí eu falei, não, mas eu vou sentar ali agora. Ele fazia assim, então tudo bem. Vai sentar, tudo bem. Aí a gente tomou o café, a gente não pôs a máscara, a gente tomou o café. Aí na hora que eu chamei ele para pagar, ele veio com a máscara, né? Eu falei, pensa bem, cara. Você acha que tem sentido isso aí? Agora aqui eu não tô causando problema nenhum com a máscara. Ele olhou bem para mim assim e falou assim, mas é o que tá todo mundo falando. Entendeu? Quantas pessoas no mundo se acostumaram a obedecer sem racionalizar isso? E o pior, como esses manipuladores sabem disso, o que eles fizeram? Eles criaram um consenso, um falso consenso científico, que você elimina, olha, todo mundo que fala diferente disso aqui não pode falar em público. Aí só vai sobrar aquilo que concorda com você. Aí você fala que isso é consenso. E quando você aparece com um fato diferente daqueles que estão no discurso oficial, eles falam assim, mas isso não está em nenhum lugar. Eu falo, claro, não está em nenhum lugar porque vocês não deixam publicar. É a cobra mordendo o rabo. Né? E aí eles criam usa aquela linguagem de carteirada, né? Estudos indicam, especialistas afirmam, pesquisas comprovam, né? Aí você vai ver lá, a pesquisa o cara fez com 30
com 30 pessoas, com 50 pessoas, entendeu? E aí isso vai dando, alimentando essa narrativa. E essa minha experiência do café, por que eu contei? Porque ela deve se repetir aos milhões no mundo, e essas pessoas simplesmente vão obedecer. Vão obedecer a qualquer invasão à nossa privacidade, qualquer diminuição dos nossos direitos e limitação da nossa liberdade de expressão. Já começou e vai piorar. Eu não vejo nenhuma evidência de que que esse processo vai se romper. Não vejo. Desculpe ser pessimista, mas a minha esperança está em outro lugar. Mas quando a gente começa a ver as patentes que já existem, seja ligada a transhumanismo, ligada a esses medicamentos forçados, vamos chamar assim, ligado a nanodispositivo interno, né, coisas de nanotecnologia. Sim, ele lançou em 2016 uma empresa chamada Neuralink. E aí ele começou a prometer, acho que foi em 2018, ele veio a público buscar dinheiro no mercado, né, que é a especialidade dele, e prometeu já para o ano seguinte o primeiro implante funcionando. Eu acho que isso já deve existir, entendeu? Mas ainda não foi apresentado, porque talvez esteja dezenas de pessoas morrendo aí nos testes, entendeu? E, segundo ele, o primeiro teste seria acionar um smartphone com o próprio pensamento, né? Você vai, por meio do pensamento, você vai acionar um dispositivo que está dentro do seu cérebro que vai interagir com o smartphone. Eu acho isso perfeitamente possível quando a gente vê a proximidade que as patentes e os estudos científicos estão disso, né? Basta conseguir direcionar, né, o fluxo de eletricidade do cérebro, né, das sinapses, para que aquilo, ao invés de fazer uma sinapse, ele pode causar um movimento num dispositivo. Isso eu acho possível aí. É um assunto que eu gosto aí, o que tem de nanotecnologia nesse caso aí. Então, eu não duvido de nada, entendeu? Nesse campo, assim, né? Porque a área da tecnologia da impressão 3D, do 5G, agora já existe, já estão desenvolvendo para entre 2025 e 2030 o 6G, né? E a China está bem avançada nisso. Aí você tem nanotecnologia, essa tecnologia de RNA mensageiro já começou a ser usada em alimento, ok? Então, essas coisas todas caminham para um mundo também onde a condição humana talvez mude como nunca mudou ao longo da história, né? Então, o transhumanismo não é apenas o homem e máquina, o híbrido, né? Homem-máquina, não. Trans de transpor, né? De transcender e também de transformar. Então, nós estamos caminhando para um mundo onde o transhumanismo vai se tornar cada vez mais normal, né? Moeda digital, tudo interagindo, metaverso, todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente pode ter certeza que a gente caminha para um mundo de pouca objetividade e muita subjetividade. Aquela frase de São Paulo, né, que o mundo um dia ainda ia abandonar a verdade e ia preferir as fábulas. Nós estamos entrando nesse mundo onde vai ser difícil você encontrar, e mais difícil ainda, você expressar a realidade que você vê. Porque diante de tudo que está acontecendo e que aconteceu, eu acho difícil quem teve a falta de escrúpulo para instrumentalizar algo como foi isso que a gente viu, não ia parar agora, certo? Pensa bem, eles estão com a faca e o queijo na mão para avançar
uma série de coisas na pauta. O que eu não sei, se a ideia é continuar usando a pandemia. Porque a pandemia abriu jurisprudência para uma série de coisas, como eu disse, na invasão aos direitos naturais, na liberdade, enfim. E ela deixou isso como um navio quebra-gelo. Então, qualquer outra crise que possamos ter, ela já deu mais ou menos o modelo de como os totalitários vão agir. O passaporte sanitário, ele não é um passaporte ligado à saúde. É muito mais do que isso. Porque ele é a imposição de um documento que pode se transformar depois no próprio ID 2020, que é a ideia de uma identidade digital global. Quem tiver interesse, procure id2020.org ou .com, mas acho que é .org. Uma iniciativa de quem? Da Fundação Bill e Melinda Gates, da Fundação Rockefeller, né? Da Accenture Technology, Microsoft. Essas companhias que contam com o financiamento de dezenas de outras. É uma iniciativa que eu acho que ele é o futuro do passaporte sanitário. Porque ele vai conter não apenas seu prontuário médico, seu cronograma de vacinação, ele vai conter também todas as suas informações pessoais. E isso pode, inclusive, se transformar rapidamente em algo parecido com aquele sistema de crédito social chinês. Quem não sabe sobre isso, procure sistema de crédito social chinês, que as pessoas vão ganhando ou perdendo ponto conforme o seu comportamento, e aí ele pode escolher escola, escolher emprego, escolher bairro para ele morar e outros benefícios do governo, de acordo com essa pontuação que ele recebeu pelo comportamento. Eu tenho uma opinião de que o fortalecimento dessa ideia de reality show abriu precedente, abriu o hábito das pessoas serem vigiadas e achar isso bonito. Vai ter a transmissão oficial, já estamos aí, só pode ter um discurso oficial. Só que agora está disfarçado em um monte de marcas, mas é o mesmo conteúdo. Procurem na internet um vídeo onde todos os jornalistas da imprensa norte-americana falam exatamente a mesma frase. Procurem aqui como a nossa imprensa publicou exatamente a mesma frase em defesa do Jorge Soros. Né? Então, essa homogeneidade na imprensa já indica que tem viés, né? Quantas coisas acontecem no mundo todos os dias? Milhares, milhões, certo? Aí quando você vê 30 jornais selecionando as mesmas coisas, dando a elas o mesmo peso, a mesma hierarquia, a proporção de espaço e de importância, quem vai acreditar na coincidência, para mim, é porque está com a inteligência comprometida. E a gente está vendo esse discurso repetido todos os dias. Só isso daí já deveria despertar a desconfiança, né? Assim, cara, a Globo, que produz aquele lixo cultural que todo mundo concorda que é feito para imbecilizar as pessoas. Você acha que essa mesma empresa, naquele intervalinho ali do jornal, ela vai falar a verdade pro seu bem? A mesma empresa que faz um produto para jogar o esgoto dentro da sua casa, entendeu? Aqueles programas de auditório, essas novelas, essas porcarias. A empresa que faz aquilo para te estupidificar, por 1 hora do dia, ela tem assim como é que chama isso? Um insight espiritual e fala, agora eu vou falar a verdade porque eu estou preocupado com esse povo aí. Mas agora, no intervalo comercial, vamos pegar dinheiro público, porque nós estamos preocupados com o país também. Entendeu? Só isso daí, isso é uma notícia boa, porque quando afunilam as coisas, elas se tornam mais evidentes. Então, hoje, eu acredito que muito mais gente percebeu isso que eu estou falando do que há 3, 4 anos atrás.
papel da mídia ficou muito mais evidente agora para quem quiser entender, né?